Olá, este é mais um Sim Não na Web. Estamos aqui com o Newton Corrêa, que vai destacar as principais informações da coluna Sim Não desta segunda-feira. Newton, o que a gente tem de interessante na coluna Sim Não desta segunda-feira? Para começar, nós vamos dar o destaque, que a gente chama de cabeça do Sim Não, uma informação que foi publicada neste fim de semana pelo jornal O Globo, onde mostra o ranking dos tribunais que tiveram movimentações atípicas e essas movimentações atípicas identificadas pelo COAF, que é o Conselho de Atividade Econômica, que faz a triagem, que é uma espécie de filtro por onde se pode detectar a movimentação financeira de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Newton, esse assunto ele vem causando muita polêmica, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde foram detectadas algumas das maiores movimentações, né? A maior movimentação do Rio de Janeiro são do TRT, né? TRT do Rio de Janeiro, 319 milhões de reais, arredondando a 320 milhões de reais. Aqui no Amazonas a gente está com uma movimentação atípica de quanto no TJ? Segundo o COAF e segundo o Conselho Nacional de Justiça, porque esse estudo feito foi encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça ao COAF, o Amazonas figura na lista ele é o 10º do ranking, com uma movimentação muito pequena em relação ao do TRT do Rio de Janeiro. Uma movimentação de 2,5 milhões de reais. Muito pequena, mas não deixa de ser atípica. Agora, essa nomenclatura, né? Movimentação atípica, é um eufemismo para o quê? Primeiro, de fato é um eufemismo porque esse nome foi usado logo depois que o Conselho Nacional passou a ter uma briga muito forte com o Supremo, e com as associações de magistrados. As associações de magistrados, porque depois que o Conselho começou a apertar os magistrados, aí houve a decisão de limitar os poderes do Conselho Nacional de Justiça, e assim que o ministro Marco Aurélio deu essa decisão de limitar o poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça, houve essa informação, e aí essas movimentações milionárias de servidores dos tribunais, por exemplo, essas movimentações passaram a ser chamadas de atípicas, mas não deixa de ser uma suspeita do órgão de controle da Justiça em relação à atividade desenvolvida pelos membros da Justiça brasileira. Agora, Newton, lá no TRT do Rio de Janeiro, essas movimentações, além de causar polêmica, elas estão sendo alvo de investigação. Você já sabe se a gente já tem integrantes do Tribunal de Justiça do Amazonas sob investigação para apurar exatamente a natureza dessas movimentações? Ainda não há essa informação. Ainda não há. O que os jornais hoje, o que o Globo destacou bastante foi a movimentação de um servidor do TRT. A movimentação dele chega perto de 200 milhões de... Seria um doleiro, né? Doleiro, né? Newton, vamos mudar um pouquinho de assunto. Você já destacou isso em outro momento, mas parece que o coro pela pré-candidatura do vice-governador José Mello à Prefeitura de Manaus está engrossando, é isso? No ano passado houve uma informação de que ele seria o nome do PMDB para disputar a prefeitura. Eu não diria que seria o nome do PMDB, mas seria um dos nomes do PMDB para disputar a prefeitura de Manaus. E o fato que a gente está destacando hoje na coluna, ele aconteceu na sexta-feira, o que dá mais uma pimenta nesse assunto. E até bem peculiar. Conta aí essa Ele estava visitando a Fundação de Medicina Tropical, e aí um cidadão chegou com ele e perguntou se ele seria de fato candidato a prefeito. E ele respondeu: pode espalhar. Espalha, né? Quanto mais a gente estiver falando isso, melhor, né? Ou seja, está animado com a ideia. Agora, ele é um quadro forte, né? Inclusive, a gente sabe que em várias situações ele já acalentou esse sonho, né? Exatamente. Depois do ex-governador Eduardo Braga, eu diria que ele é um nome que tem
se cacifado para isso. E mostra-se muito fiel ao governador, ao ex-governador Eduardo Braga. Então, se em uma situação, em uma circunstância, Braga recuasse dessa candidatura e houvesse aí os outros nomes, tem Marcos Rotas, tem Chico Preto, tem o nome dele, enfim, eu acho que ele seria um nome que daria trabalho na hora da escolha do PMDB. Você falou de fidelidade, ele é uma pessoa muito identificada também pela sua lealdade ao atual prefeito Amazonino Mendes. Ele também foi integrante desse grupo. Né? Você acha que... Como é que ficaria isso para ele? Na verdade, hoje, ele que já foi leal demais ao Amazonino, hoje eles são rompidos e é notório, eles são brigados de mal e morte, se encontram, não se falam, se detestam, um fala do outro, nenhum poupa adjetivos ao outro, então seria um nome para confrontar mesmo com o Amazonino. Seria um duelo. Seria um duelo. Os dois não se falam. Ano passado houve um episódio de que eles viajaram, em 2010, eles viajaram no mesmo avião para Tefé e não se falaram a viagem toda. Essa eleição realmente promete muitas emoções. Se for José Mello, vai ter emoção para. Acho que, de sobra. Independente de quem vá, eleição para a Prefeitura de Manaus é sempre algo que chama bastante atenção, né? Com certeza. Manaus tem a disputa pela Prefeitura de Manaus sempre muito acirrada. É muito boa. É muito bom cobrir a disputa em Manaus. Ô Newton, já que a gente está falando de prefeitura, vamos falar do prefeito Massami Mick. Ele parece que ele tem gostado bastante dessa experiência, né? Gostou, ficou animado. E ele poder inebria, né? E ele foi bem recebido, ele teve boa receptividade. Deu muito destaque à chegada dele na sexta-feira à prefeitura. Aliás, ele também nem tinha ideia que ele assumiria esse cargo. Algum dia chegasse à prefeitura de Manaus. Ontem, no programa dele, foram 2h30 de Massami prefeito, muita gente ligando para o programa dele, elogiando, parabenizando, fazendo cobranças também. E ele viveu esse momento ontem. E hoje vai... São uns 15 minutos de fama dele como prefeito. 15 minutos de fama. E hoje vai aproveitar, fazer uma agenda de prefeito mesmo, começando cedo, porque hoje é o penúltimo dia dele no cargo. Então ele vai potencializando. Está potencializando. O que ele vai fazer hoje? Hoje ele vai às 6 horas da manhã começar a visitar às 6 horas da manhã os terminais de ônibus. Começa pelo Jorge Teixeira às 6 horas da manhã. Pelo Jorge Teixeira ou pelo São José? Teixeira. Pelo Jorge Teixeira? Jorge Teixeira. Tá. Jorge Teixeira às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Depois um horário comum para prefeitos acordarem, né? Exatamente, por isso que ele está capitalizando bem. Então ele vai às 6 para o Jorge Teixeira, depois deve visitar, e aí ele ainda não tinha definido se iria para a Cidade Nova, se iria para o São José Operário, e logo depois disso ele tem às 9 horas uma agenda com Águas do Amazonas, no núcleo 23 da Cidade Nova, para tratar daquele do reservatório que está com um problema ali, não distribui a água. Mas logo com Águas do Amazonas? Com Águas do Amazonas. E aí ao meio-dia, ele quer visitar o Tupé, que foi a promessa dele de mandato de 5 dias de resolver o problema do lixo na Praia do Tupé, o recolhimento. Teve uma conversa no sábado com o pessoal da CEMUS, parece que está tudo encaminhado, e nessa segunda-feira ele quer os louros desse mandato dele de 5 dias. Vai ser a grande conquista dele como prefeito, né? E aí ele também cria expectativa se vai resolver ou não vai resolver. E o prefeito Amazonino Mendes chega... Na terça-feira. Chega na terça-feira já com a mensagem pronta? Provavelmente pronta, deve estar encaminhada, porque ele precisa do executivo para a Câmara, do início do ano legislativo. É provável que já esteja pronto, porque o ano legislativo está começando já, praticamente. Bom, e se você quiser conferir esses e outros destaques da coluna Sim Não, leia no seu jornal A Crítica desta segunda-feira e no portal www.acritica.com.